Então eu queria que você sonhasse com isso. Você vai receber demais nesse acampamento. Você vai ter um tempo maravilhoso aqui nesses dias. E você vai ver o tanto que é necessário nós termos uma estrutura, para que isso aconteça com mais frequência, mais do que uma vez por ano. Para que possamos levar só jovens e adolescentes, levar só casais, levar toda a igreja. Amém? Para que possamos fazer algo que seja específico. Às vezes a igreja, talvez de Catalão, fazendo algo dela, reunindo ali o pessoal deles, o de Uberlândia, todos nós juntos. Treinamento de líderes, irmãos. Escola de férias. O Senhor me deu um projeto, irmãos, para que no mês de julho, no mês de janeiro, a gente faça 15 dias de intensivo. Não é, irmãos, 1, 2, 3 dias, 15 dias de intensivo. Ministrando com jovens de todo o Brasil. Irmãos, nós podemos ter essa estrutura. A principal coisa que precisamos ter não é a estrutura, é a palavra. E a palavra nós já temos. E quem tem a palavra pode andar sobre as águas. Quem tem a palavra pode andar sobre as águas. Nós temos uma palavra, irmãos. Nós temos uma palavra. O Senhor já falou para nós assim, ó, nós estamos no barco, o Senhor já falou assim para nós, vem, pode vir. Nós precisamos colocar os pés nas águas para que isso comece a acontecer. E o Senhor vai começar a trazer, irmãos, recursos. O Senhor vai começar a trazer, empreendedores, pessoas que vão ajudar. Pessoas que vão ajudar na estrutura, que vão ajudar na parte de serralheria, de marcenaria, pedreiros, pintores, arquitetos, projetistas. Como sempre fez, irmãos, o Senhor vai começar a mandar. Basta que a gente comece. Basta que o grão de trigo caindo em terra morra, para que ele não fique só. Amém? Então eu queria que esse sonho fosse de Catalão, que esse sonho fosse de Uberlândia, que você olhasse para isso, não, o pessoal de Araguari, não, irmão, não é pessoal de Araguari, nós somos uma única igreja. Nós estamos fazendo algo juntos e nós vamos entrar nisso juntos. Uberlândia vai entrar, Araguari vai entrar, Catalão vai entrar, nós vamos sonhar isso juntos. E quando você vê, irmãos, edificado o projeto, você vai ver que valeu a pena. Que a semeadura é feita com lágrimas, mas quem semeia com lágrimas volta colhendo os seus feixes com alegria. Amém? Eu queria chamar aqui os pastores Humberto, Rafael. Pega essa bandeira para mim, Ana. Os pastores de Araguari que estão aqui podem vir aqui também. Vamos orar, irmãos. Segura essa bandeira aí com a gente, representando essa aliança. Eu queria que você registrasse esse momento. Se tiver mais pastores aí, pode vir aqui. Se tiver mais pastores, pode vir as pastoras também. Queria que você estendesse sua mão para cá e entendesse, irmãos, o que nós estamos fazendo. Agora, nesse momento, não é uma oração, nós estamos fazendo uma aliança. Diante do Senhor. Nós estamos fazendo uma aliança diante do Senhor. Nós estamos fazendo, irmãos, uma aliança de sermos um, para um propósito específico que abençoe o Brasil. Não é para abençoar Araguari, nem para abençoar Catalão. Não é para abençoar Uberlândia, irmãos, é para abençoar o Brasil. A palavra que paira sobre nós é que pessoas de todo o Brasil viriam até nós para aprender daquilo que o Senhor tem nos dado. Várias vezes nós recebemos essa palavra, muitas vezes, e nós não podemos esquecer. São dias de voltar a lembrar do que o Senhor falou. Virão pessoas, virão jovens, virão pastores, líderes de todo o Brasil receber daquilo que vocês têm. Nós precisamos nos preparar para recebê-los. Nós temos que ter uma estrutura para recebê-los. Porque, irmãos, o fogo a gente já tem, a palavra a gente já tem, a ordem de Deus para fazer a gente já tem. Nós precisamos consolidar o que Deus disse. E a partir disso, irmãos, a gente começar a trabalhar. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa manhã nós fazemos uma aliança diante de Ti. Assim, Pai, como um casal, um homem e uma mulher, que diante do Teu altar faz uma aliança de matrimônio, assinam papéis,
assinam sentenças espirituais, nós nessa manhã, diante do teu altar, diante dos teus pés, diante da tua igreja e diante da bandeira da nossa nação, nós fazemos uma aliança contigo, Senhor, de sermos um, Pai, de sermos um. Nós queremos dizer, Pai, que nós estamos juntando as pedras e tirando, Deus, essas pedras de dentro do rio. Chegou a hora, Pai, delas virem para fora. Chegou a hora delas virem para fora, para que todo homem, toda mulher que passe veja, Pai, veja o memorial e perguntando o que é isso, nós diremos: um dia o Senhor nos ajuntou em um acampamento e nos deu uma ordem, e nos mandou, nos comissionou para que algo de queixe, para que algo fosse edificado e está pronto. Nossa geração vai usufruir daquilo que hoje estamos fazendo. Nós estamos construindo com lágrimas, mas virão gerações que vão usufruir com alegria. Senhor, nós diante de Ti fazemos uma aliança de sermos um. Juntamos as pedras, juntamos os cântaros, juntamos as mãos e coração, juntamos, Pai, as nossas expectativas, o nosso povo, a nossa igreja, para uma única batalha, para um único propósito. Nós desembainhamos as nossas espadas e nos preparamos para algo que o Senhor disse. Tudo que fizemos até aqui foi assim, e não será diferente dessa vez. Dei que diria lá e subiria a manacassudias. Catalão, Uberlândia e Araguari. Adia Lamaia, se que diz o Senhor, e terão outras. Não parará por aqui. Terão outras igrejas. Nos reunimos, nos unimos com o único propósito de sermos um e de alcançarmos, edificarmos aquilo que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos. Abençoamos o Brasil, intercedemos pela nação brasileira e declaramos Jesus Cristo, Senhor, Senhor dessa nação. Assim oramos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Irmãos, eu quero, senta aí, só 2 minutinhos eu quero. Quando o pastor Douglas falava de sermos um e edificarmos um lugar para Deus, eu quero dizer que você que não é de Araguari, você que é de Uberlândia, você que é de Catalão, guarde essa palavra no seu coração. Porque quando edificou a igreja de Araguari, né, nós de Uberlândia ofertamos muito, irmãos. As pessoas deram coisas e edificamos uma casa que não foi para Araguari, foi para Deus. Uma casa que Deus falou para nós que o Brasil iria ali. Então deixa eu te falar uma coisa, você voltar para sua casa com essa palavra. Quando alguém chegar em você e dizer assim para você: ah, mas é lá em Araguari, repreende isso, irmãos. Diante do Senhor, eu tenho essa palavra no meu coração. Sempre virão vozes contrárias, dizendo assim: nós estamos no mesmo prédio há muitos anos e tentamos mudar de lá, Deus não deixou. Deus falou assim: quando for construir uma igreja, vocês mudam. Deus falou isso, o pé não cresceu, para que trocar o sapato? Então guarde essa palavra, leve isso para sua casa. Quando alguém falar para você assim: ah, mas a gente nem igreja tem ainda, né? Vai construir agora. E fala: irmão, é o que Deus está dizendo. Lá em Uberlândia nós temos palavras de ter hospitais, de ter clínicas, de ter creche, de ter asilo de idoso. Essas são as palavras que nós temos. Só que ainda não chegou o tempo é esse. Então entenda isso, irmão, semeie, porque quem planta, colhe. Ninguém vai colher nada, essa lei ela é espiritual e ela é natural. Você planta goiaba, dá goiaba, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa, vá para sua casa com essa palavra. E quando alguém chegar em você com uma palavra contrária, diga a ele: mas o Senhor disse para nós que é tempo de fazer isso. Sabe, eu quero dizer isso porque nós vemos isso, né, pastor? Com a construção do templo em Araguari, semeamos, oramos, choramos. Eu que sou de Araguari, eu pedi para os meus amigos ímpios de Araguari, dono de loja, amigo, falou: ô Betão, eu vou dar 20 sacos de cimento. Esse pastor Douglas nem sabe de onde veio, mas ia lá e entregava. Então guarde essa palavra no seu coração, é esse o tempo. O tempo da igreja local vai chegar e está tudo bem, amém, irmão? Você recebe isso no seu coração? Amém? Aleluia. Amém.
nunca vi esse auditório tão cheio, ó, e realmente, irmão, tá pequeno. Se todo mundo tá andando por aí, sentar aqui não cabe. Vai faltar lugar. Amém? Glória a Deus. Vou chamar meu amigo aqui, pastor Wellington Faleiros. Wellington Faleiros. O Wellington Faleiros é igual Jeremias, irmão, ele só chora. Eu creio que todos vocês, né, já conhecem o pastor Wellington, né, um grande amigo, filho precioso. Estamos juntos há muitos anos, irmãos, muitos anos, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da vida dele, porque ele é um homem de lágrimas, é um homem que tem construído algo, né, na intimidade, um homem leal, e isso conta muito, irmãos, um homem de aliança. E nessa manhã ele tem autoridade para poder ministrar, fluir nesse lugar, que a gente possa receber em nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Wellington, da Tati, seus filhos. Obrigado, Deus, por poder contar com a aliança dele, com a amizade dele, que tanto nos ajuda, que tanto serve, tanto a igreja, quanto serve a nossa casa, Pai. Serve, Senhor, a minha família, Deus. Obrigado, Deus, porque lá atrás eu o conheci, lá atrás eu pude ensiná-lo, Deus, hoje eu aprendo com ele. E por um tempo, Senhor, estivemos distantes, porque, como disse o pastor Humberto, tudo tem o tempo, tudo é propósito, mas aprove o Senhor trazê-lo para cá novamente, para juntos terminarmos a missão que um dia começamos. É assim que eu sinto e é assim que eu abençoo a vida dele nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Bom dia. Como é que vocês estão? Estou abrindo aqui, o Espírito Santo falou para mim: por que você está abrindo isso aí? Você não vai ler nada. Meus irmãos, graça e paz. Amém. É uma honra poder ministrar, é uma honra poder estar aqui pregando a palavra do Senhor. E quando eu conheci Jesus, eu nasci para isso. Para pregar a palavra de Deus, para levar o amor de Deus, para levar a paz do Senhor aonde nós entramos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O peixe, quando tira ele da água, Rafael, ele morre. Eu tenho 50 anos. Esses dias Jesus falou para mim: com 65 que vai começar o negócio para valer mesmo. Talvez, Juninho, a gente está querendo parar, está querendo dar um tempo, né? Talvez a carcaça, a carne, ela cansa. Nós fomos ministrar numa igrejinha lá em Araguari. A Jane e o Paulo estavam comigo. Na verdade, eles me chamaram para cantar. Aí eu falei: ué, mas para cantar mesmo? Eu falei: né, o que o senhor pode vir cantar? Eu falei: então nós canta, né, Paulo? Para Jesus nós benze, nós faz tudo, né? A menina, meu filho tá caindo, tá com quebranto. O senhor benze? Eu falei: benze, irmã, em nome de Jesus eu benzo, eu corto cobreiro, eu faço de tudo. Mas eu benzo em voz alta, né? Que senão você vai escutar tudo que nós quebra esse cobreiro agora, em nome de Jesus.
Né, Paulo? E nesse dia a gente pensa que as pessoas convidam a gente para ir em um lugar, falar, vou lá abençoar a vida dos irmãos. Não, irmão, é nós que somos abençoados, né? Nós cantamos lá e cantamos Poderoso Deus. Foi a primeira música que eu ministrei na vida quando eu subi no altar lá no ano de 2002. Foi uma bênção, né? Aquele dia, essa canção nunca mais saiu do meu coração. Sempre, de volta e meia, nós cantamos ela. E tinha uma senhora, né? Uma missionária lá de Praia Grande, de São Paulo. Bem usada, bem ousada por Deus. E eu estava sentado mais atrás. O Paulo ficou tangindo para eles lá. É uma igreja pequena, então quando vai alguém assim, eles querem aproveitar mesmo da gente. E essa senhora saiu lá do lugar que ela estava e repetiu as mesmas palavras que o pastor Bruno um dia falou para mim no domingo lá na igreja, igualzinho, sem tirar nem pôr, né? E ela dizia, não é tempo de parar. Eu não mandei você parar. Eu coloquei uma voz na sua garganta, algo no seu coração, e eu sei que é difícil. Mas você lembra, Paulo? Ela disse, mas eu te digo, aonde você andar, eu vou na sua frente. Onde você pisar, eu vou estar pisando na frente. Pode ir. Essa voz que eu coloquei na sua garganta não vai parar. Ela não pode parar. E a gente está no barco, né, irmão? Surfista, quando ele vê uma onda, ele fica esperando a onda melhor para pegar, né? O pastor Bruno era surfista. Tem água aqui? O surfista, ele fica olhando aquela onda. Ele tem que ficar ligado no que está acontecendo no mar. E a gente também, na caminhada, durante o ano, todos os cultos, a gente não pode perder nada. E os últimos cultos, eu vendo que a palavra do Senhor ia sendo ministrada através da vida do pastor Douglas, através da vida dos outros pastores. E há um mover tão grande de igualdade, de falar a mesma língua, que Deus está usando várias bocas, mas falando as mesmas coisas. E a gente tem que ficar conectado nisso. O pastor Douglas, ele ministrou sobre Moisés, né, e perguntou o que Moisés viu. Foi isso? Quem lembra? Amém? Ele ministrou sobre Pedro, né, e falou, aquele que é a escolha de Jesus me deixou sem escolha. E isso vai falando no meu coração. Falou a respeito de Isaías capítulo 6, quando Isaías vê, né, o Senhor e fala, eu sou um homem de lábios impuros. E a pergunta que ecoava naquelas pregações desses dias era, o que aqueles homens viram? Sabe, Alexandre? E Deus falou no meu coração assim, o que Jesus viu em certos homens? Beto, o que Deus viu em certos homens que ele pega aquele homem, não importa a maneira que ele está, não importa o jeito que ele está, ele pega aquela menina, e não importa a maneira que ela está, o jeito que ela está, mas ele vê algo dentro das pessoas que ninguém consegue ver. Ele consegue ver uma profecia que nenhum profeta consegue ver ou profetizar. Então Deus, ele olha para nós de uma maneira diferente, de um jeito diferente, irmãos. Não me entenda mal, mas ele ama a todos para a salvação, mas ele tem aqueles que ele ama diferente. Jesus era assim, ele tinha os 12, mas ele também tinha os que estavam perto dele a todo momento. Vocês eu não sei, mas eu sei que Deus, o meu papai, ele me ama de paixão. Sabe, muitas coisas acontecem, eu faço, não tem condição Deus nos amar tanto assim, porque esse amor nos constrange. Então aqueles homens viram coisas que nós, inafáveis, que nós nem sabemos o que eles viram, mas tem homens que Deus olha dentro deles e vê coisas dentro dele que nenhum de nós pode enxergar.
que nenhum de nós pode prever, Beto. Beto, eu estava aqui nessa manhã e a gente tem que entender os movimentos daquilo que Deus está fazendo, o Espírito Santo estava fazendo, as meninas orando, né? E um beija-flor, um bem-te-vi do Papa Amarelo, ele parou bem ali na gradinha. E ele entendia o que estava acontecendo, porque ele ficava parado e olhando, e olhava, e eu fiquei olhando para ele, e falei, os pássaros entendem o que é a adoração. Os pássaros entendem o que é o ambiente. Ele veio e assentou, né? O ano retrasado, eu lembrava ontem, nós vimos muito, as meninas de madrugada orando, e nesse dia as araras entenderam, né? Porque elas gritavam de cair as araras de fora. Clá, 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 clá. Meu Deus, como a movimentação do Espírito, ela abrange toda e qualquer criatura. Por isso que o Salmo diz, todo ser que respire, louve ao Senhor. E eles entendem isso, sabe? E nesses dias nós temos que entender o que Deus está revelando a nós, o que Deus está desenrolando o papel a nós. Um povo especial, um povo escolhido por Ele para abranger a cidade de Araguari, Triângulo Mineiro e Goiás. Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte. Sabe, Valqueiro, hoje de manhã eu estava pensando numa pedra de diamante. Quando ela vem para a mão do lapidista, ele vai lapidar aquela pedra, pastor Douglas, e ele fica dias e dias olhando para aquela pedra, para saber a forma certa que ele vai cortar aquela pedra, para tirar as impurezas daquela pedra, o corte certo que ele vai fazer para aquela pedra não perder o valor. Algumas pedras, Beto, eles ficam meses estudando aquela pedra para ver que corte será feito. Agora pensa aquele que é o Kairos do universo, aquele que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para Deus tanto faz. Quanto tempo ele ficou olhando para mim e para você e discernindo que corte que ele teria que fazer na nossa vida, que corte ele teria que cortar para transformar nós em pedra bruta, suja, cheio de pecado, em uma pedra preciosa que possa brilhar e reluzir aonde ele entrar, porque a palavra diz que ele é luz e as trevas não prevaleceu contra a luz. Então esse brilho, esse corte que o Senhor faz em mim e faz em você. Diga, viveu Enoque 365 anos e 365 dias andou Enoque com Deus. Diga, a ponto de já não encontrá-lo, porque o próprio Deus o transladou. O que Deus viu nesses homens? Sabe, pastor, quando o Senhor pregou a respeito de Moisés alguns domingos atrás, a respeito da tábua da aliança, Beto, da subida, da descida, da quebra, depois subir novamente, e a palavra diz que Deus ficou ali com ele 40 dias, 40 dias na presença, os dois ali juntos. Sabe, meus irmãos, talvez nós vemos o tio Léo pregar, o pastor Douglas pregar, o pastor tio Léo, o pastor Marcelo falar sobre libertação, sobre intercessão. Eu vi ele falando aqui de manhã, coisas que nós aprendemos, né, lá no começo, a respeito de intercessão, de concordância, a respeito de oração, e a gente vai recordando novamente. Beto, isso é muito bom, um negócio alinhado, Luiz. E a palavra diz que ali Moisés, ele ficou 40 dias na presença de Deus, 40 dias falando com Deus, 40 dias alimentando de Deus, 40 dias ouvindo a Deus.
E a palavra diz que o Léo, doutor em divindade, que ele desce daquele monte, daquele morro, daquela montanha, pastor Douglas, e a palavra diz que a pele dele brilhava, que as pessoas olhavam para ele e não conseguiam o quanto era o brilho tão grande sobre ele. Beto, o cara voltou voando. Alexandre, porque quando nós nos separamos para Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, não tem como Ele não vir, não tem como Ele não fazer, não tem como Ele não nos tocar. E talvez muitas vezes nós olhamos as pessoas e pensamos, nossa, como eu queria ser igual a Ele, como eu queria ser igual a Moisés. Diga, qual preço você tem pagado? Qual tempo de separação eu tenho me separado? Qual tempo de busca a Ele eu tenho buscado? Qual tempo de rejeitar as coisas eu tenho rejeitado? Para que eu possa andar com Ele, para que eu possa brilhar a minha face, o rosto dEle. Porque o que tem de bom em mim e você é Jesus. Se tirar Jesus de nós, só resta trapo de imundícia. Para nada nós servimos. Nada. E a palavra diz que quando ele voltava, Mateus, o rosto dele brilhava e brilhava tanto, que quando ali havia, o tio Léo, as consultas, que eles iam consultar a Moisés, ele tinha que colocar, Beto, um véu sobre o rosto, Júnior, porque as pessoas não conseguiam, os irmãos não conseguiam olhar para ele. Sabe, Júnior, eu e você, todos nós temos dias bons e dias maus. E tanto os maus como os bons, nós temos que estar com Ele. Não importa o que aconteça, talvez as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente queria que acontecesse. Mas nós temos que estar com Ele. E o apóstolo Paulo, pastor Douglas, em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele vem revelar a respeito de Moisés. Que lá, Júnior, Moisés chegou um tempo que a face dele já não brilhava mais, mas ele não retirou o véu. A face já não brilhava mais, e ele não retirou o véu, porque ele pensava, o que as pessoas vão dizer de mim, se elas verem que o meu rosto não está mais brilhando? O que as pessoas, os meus irmãos, os meus liderados vão dizer de mim, sendo que o meu rosto parou de brilhar, e ele continuou com aquele véu sobre o seu rosto, mesmo mais não brilhando, mesmo mais não resplandecendo. Diga ao seu irmão, o maná de hoje serve para hoje. Diga para ele, a busca de hoje, a unção de hoje serve para hoje. Diga, amanhã você tem que buscar de novo, 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 buscar de novo. Eu acho tão interessante que nós almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã, da tarde, todos os dias para alimentar o nosso físico. E o nosso espiritual também tem que ser assim. É uma busca diária, é uma busca diária. É almoço, é janta, é café da manhã, é todos os dias. Sabe, e Moisés pensou, gente, acredito, pastor Douglas, que ele tinha lá o chegado dele, Josué, que estava perto dele. Ele falou, Josué, a minha face parou de brilhar. Eu não entendo por quê. Não brilha mais, ela está ofuscada. Sabe, irmãos, e pensa num povo de dura serviço, que era o povo que Moisés levava, né, pastor Douglas? Duro serviço é o esqueleto do leitão, vocês sabem disso, do porco? O porco não olha para cima, já reparou isso, irmão? Que ele só faz assim, ó, ele não faz assim, ó. Né? Era um povo de duro serviço, a cervical dura, eles não conseguiam se submeter, não conseguiam reconhecer uma hierarquia. Então a vida de Moisés não era fácil. Pastor, a minha vida também não é fácil. Sabe, Danilo, muitas vezes nós estamos assim, irmãos.
vestimos como pastor, pregamos como pastor, tocamos como adorador, ministramos como adorador, cantamos como adorador, mas muitas vezes o nosso véu está sobre o nosso rosto. Parece, mas não é. Quando Deus fala, leva Moisés sobre o monte, mostra Canaã, ministrava a respeito da glória, do poder de Deus, e quando ele diz para Moisés, ele fala: olha Moisés, eu não vou mais contigo. Ele fala assim: se eu for contigo eu vou matar esse povo tudo, e na verdade ele matou, porque de 40 para cima ninguém entrou. E foi um preço que Moisés falou: Senhor, que morra, mas eu não posso ficar sem te sentir. Eu não posso ficar sem a tua presença. E quando Deus leva ele para aquele monte, mostra: olha ali a terra, era ali que eu prometi para vocês, era ali que vocês olhou, era ali que vocês desistiram, ali que vocês ficaram com medo. Como o pastor falou esses dias, né? Quando começou uma grande obra lá, Deus perguntou para ele: o que você tinha? Ele falou: nada. Ele falou: não, resposta errada, você tinha a mim. E Moisés olha e fala: não importa. Não importa eu entrar ou não entrar. O que importa é que eu vivi com o Senhor. Homem e mulher de Deus, nós temos que ter o culhão, nós temos que ter a responsabilidade de pedir socorro quando nós não estamos bem, de assumir que por determinadas circunstâncias a nossa face não está brilhando mais. Ah, mas eu pregava, ah, mas eu cantava, ah, mas eu adorava, mas aconteceu alguma coisa e no caminho, no percurso disso, a minha face parou de brilhar. Eu tenho que ter a tendência, Beto, o coração de Davi, né? A gente fala assim: nossa, como Davi pecou. Ah, meu irmão, ele pecou. O rosto parou de brilhar, mas como havia um homem quebrantado, que dizia: Senhor, eu pequei, contra ti somente eu pequei, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas eu sei que se o Senhor dizer uma palavra, a minha vida é transformada agora. Eu sei que se o Senhor me perdoar, o seu perdão vai ser completo sobre mim. O que Deus viu nesses homens, irmãos, e Jesus, Deus olha para ele e fala: Davi, o seu coração é grande, o seu coração é imenso, você pode até colher o que você plantou, mas eu te perdoo. Um homem que diz: eu não darei descanso às minhas pálpebras, eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto o rei não tiver uma morada. Ele dizia: eu não pararei de chorar. Meus irmãos, quantos olhos secos, quantos olhos que não conseguem mais chorar na presença de Deus. Sabe, Davi dizia: pode tirar tudo de mim, minha caminhonete, minha casa, meu carro, tira tudo, Jesus, meus castelos, minhas concubinas, minhas mulheres, minha poupança, mas não retire de mim o teu espírito. Eu não posso viver sem a tua presença. Moisés experimentou o Senhor e experimentou ficar sem o Senhor, e ele escolheu o Senhor. E eu também te escolho, não posso ficar sem o Senhor. Sabe, meus irmãos, momentos que nós temos que parar e refletir.
O que tem de ser refeito? Aonde eu estou pregando para mim? Aonde eu estou errando? Porque quando eu tinha muito menos eu adorava mais. Porque quando eu tinha muito menos eu cantava mais. Porque quando eu tinha muito menos eu jejuava mais. Porque quando eu tinha muito menos eu orava mais. Porque quando eu tinha muito menos eu tinha mais compromisso. Porque nós nos acostumamos com a bênção. Porque nós nos acostumamos com a água que era amarga e ficou doce. Porque nós acostumamos com a rocha que jorra água e deixa isso roubar a presença. Diga: eu tenho um coração. Diga: Deus, fala para ele: Deus, vê algo em mim, algo pequeno que pode atrair a tua presença. Jeremias capítulo número 1, versículo 5. Quando Deus fala a Jeremias, um texto tão conhecido, foi uma das primeiras profecias que eu recebi na minha vida, não sabia nem o que era profecia. Eis te constituí, no ventre materno te separei, te constituí profeta entre as nações. Logo em seguida dele receber essa palavra, Beto, Alexandre, ele fala: eu sou tão moço, eu sou tão pequeno, eu não conseguirei falar a rei, eu não conseguirei falar ao rei tudo que vai acontecer, eu não conseguirei. E Deus fala: cara, sou eu sou contigo. Quantos querem ser usados por Deus neste lugar? Esquentou que hein? Aumenta esse negócio aí. Vocês estão com calor não? Só apertar o botãozinho demais lá, ele vai parar lá no... Aperta lá, um grandão. Vou perguntar de novo: quantos estão dispostos a servir o Senhor neste lugar? Vou mudar minha pergunta: quantos jovens e adolescentes estão dispostos a servir o Senhor neste lugar? Pastor, Jeremias, quebrantado. Luiz, Deus usava ele tanto. Sabe por quê, Luiz? Beto, ele sabia o quanto Deus era grande, Beto. Por isso que ele chorava tanto. Ele dizia: Senhor, eu sou tão novo, sou tão menino, sou tão moço. Como que eu vou falar um rei, pai de príncipes? Como que eu vou falar para eles que vão furar os olhos deles? Como que eu vou falar que eles vão sair daqui cativos, presos? E assim como Moisés, ele lamentava, porque Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo, falou: Senhor, se o Senhor fazer isso, o que as outras nações vão falar do Senhor? E tem hora que Moisés surpreendeu a Deus. Deus olhava e falava: cara, esse cara é o cara. Deus falou: ué, vou matar não, vou dar mais um tempo, eu mato mais na frente. Mas agora não dá não, ele tocou meu coração. Sabe, Vini? O que Deus viu, Vini? O que Deus viu nas nossas vidas? Quantos adolescentes e jovens querem servir ao Senhor neste lugar? Jeremias bonito, chorão. Com certeza havia uma garota ali no meio do povo que ele queria, que é de Deus, né? Querer casar. Homem casa com mulher, amém, irmãos? Glória a Deus. Todo mundo tem discernimento disso aqui, irmãos? Se sentir algo contrário, chama nós. Que aí o pastor Douglas leva o bate-papo, como ele diz lá na rede de homem. Bate-papo é um taco de beisebol, assim. Com certeza, ele tinha uma garota, alguém que ele amava. Danilo,
Com certeza ele tinha alguém jovem, forte, viril, homem de Deus. Não era nazireu, podia casar. E Deus fala para ele: cara, vem cá. Eu vou te pedir uma coisa agora e não sei se você vai concordar, mas você não tem escolha. Ele falou para ele: sabe aquela garota que você está apaixonado? Jeremias, demais, Senhor, você vai abençoar isso. Sabe aqueles meninos que você vê lá nas famílias? Demais. Jeremias, você não vai casar não. Sinto muito. Se você tinha intenção de casar, estou te pedindo isso hoje. E muitas vezes Deus faz coisas para nos poupar, irmãos. E fala: os meninos desse povo vai sofrer demais. Eles vão sair daqui escravos. E outra, eu preciso de você integralmente. Mas e aí a garota? Você vai desistir da garota. Mas e os filhos que eu sonhei? Você vai desistir dos filhos que você sonhou. Para Jeremias, jovens, Deus pediu isso. E ele entregou. E para mim, para você, o que ele nos pede que nós temos que entregar para ele, para que se conclua aquilo que ele tem para concluir na minha vida e na sua vida? O que o Senhor tem nos pedido? Um casamento de paz e bênção, irmão. Jovem tem que namorar, casar logo. Acredito que se ele pedir isso para um, vai entender, mas acredito que ele não vai pedir porque ele conhece o nosso coração. Se ele falasse isso para mim, eu falo: Jesus, pede outra coisa, porque o que eu pedia para Deus quando eu converti era um serviço de carteira assinada, uma esposa. Eram as duas coisas. Eu falei: Senhor, me dando um serviço de carteira assinada, uma esposa, tá bom. Porque dormir sozinho é ruim demais. Fritar só um ovo é muito ruim, irmão. É bom você fritar 2, 3, 4. Quando sai para comer, 4 sanduíches. Olha o tanto que é bom, Paulão. O que Deus tem nos pedido para que Ele ore dentro de nós e veja algo em nós que possa atrair a Tua presença. O que o Senhor pediu para mim, o que o Senhor pediu para você, arcanjo, o que Ele pediu. Cadê seus pais? Cadê sua mãe? Na mão de vocês. Há uma pedra bruta na mão de vocês. Há algo específico do Senhor para essa vida. Deus colocou na mão de vocês um tesouro para vocês cuidar. Deus o livrou da morte várias vezes para que ele pudesse estar aqui nesse dia. Há algo específico dentro deste menino que nenhum homem ainda conseguiu enxergar. Há algo que Deus colocou dentro dele antes que ele fosse gerado no seu ventre, que o homem não consegue enxergar. Porque olham para eles e beleza não vê.
Não vê formosura visível, mas há um brilho dentro dele que ofuscará. Há uma responsabilidade naquilo que o Senhor colocou e entregou para vocês. Tem mais alguém que ama Ele que poderia estar nesse lugar nessa tarde, nessa manhã? Não está. Mas mesmo com todos os defeitos, essa pessoa o ama. Olhe para mim. Porque tem barrado aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Tu não tens para onde ir. Tu não tens para onde escapar. Eu coloquei uma sabedoria, um discernimento de discernir a palavra, e tu tem barrado isso que eu tenho para fazer na sua vida. Tu és um mestre. Se separe, não há mais tempo para retroceder. Porque aquilo que quer fazer na sua vida é algo muito grande. Ei, olhe para mim. E se tu não entrar naquilo que eu tenho para ti, tu não ficará no meio dos homens. Mas se tu me ouvir e entrar naquilo que eu tenho para ti, tu caminharás sobre as pedras alforriadas. Pessoas virão de longe para ouvir aquilo que eu colocar na sua boca. As pessoas que estão neste lugar nesta manhã não entendem, não discernem o que eu tenho dentro do seu coração, não conseguem enxergar aquilo que eu coloquei dentro de ti. Não é a cor da sua pele, não é o nascimento, a família que você nasceu. Eu te escolhi, eu te separei, eu te coloquei um ministério, um dom dentro de você. Não se sinta pequeno, tu és grande, eu te separei. Mas preste atenção, se tu não entrares naquilo que eu tenho para ti e rejeitares tudo que tem embarrado o que eu tenho para fazer na sua vida, eu vou te recolher da face dessa terra e levarei tu para mim. Mas eu quero te usar nessa terra. Tu sabes o que eu estou falando contigo. Talvez para alguns, outras pessoas podem fazer, mas você não. Se separe. Se separe. Se separe. Não há mais tempo, se separe. Te darei uma língua estrangeira. Tu falará outra língua, rababassuleca. Não fique pensando de onde virá. Como será? Eu sou o Senhor que abro todas as portas. Rababassuleclama, labaxê, canta, lamanassai. Andai nos meus caminhos. Lembrai dessas palavras. Todas as vezes que o inimigo lhe oferecer um prato, rejeite, rejeite, rejeite. Porque o manjar da minha mesa é melhor do que qualquer coisa. A minha presença é melhor do que qualquer coisa. Por que anda tão preocupados com que a vez de comer, de beber ou de vestir? Até aqui tu andaste nu, até aqui tu andaste descalço, até aqui tu passaste fome. Eu te separei. Entende? Entende? Tu sabes o que tem que ser tirado. Tu sabes. Tu sabes. Aleluia. Aplauda o Senhor. Sem ti não irei, sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença. Sem ti
sem ti não Pastor, irei. a minha vida ela anda presa. A minha vida ela anda difícil. O senhor não sabe o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho passado. Diga, se eu estiver naquilo que Cristo tem para minha vida, mesmo preso, com as mãos pelos pés, guardado as 7 chaves, se eu louvar, se eu adorar, se eu buscar, as cadeias vão cair. Danilo, esse dia o menino falou assim para mim, um rapaz: o senhor que estava gritando lá no centro da cidade? Eu falei, era eu. O senhor vai ser preso. Eu falei, se eu for preso por causa de Cristo, igual Paulo e Silas foi, eu vou preso rindo, pastor Douglas, glorificando. Porque quando Paulo e Silas anunciavam a palavra de Deus naquela cidade, em Filipos, se eu não estiver enganado, doutor em divindade, é isso mesmo. E a palavra diz, pastor Douglas, que ele passava. E havia uma jovem com espírito adivinhador e todos os dias ela falava, esses são os servos do Deus Altíssimo. Do segundo dia eles passaram, esses homens são servos do Deus Altíssimo. No terceiro dia, Vanessa, Paulo dá um basta e olha para aquela jovem ali e fala para ela e para aquele espírito adivinhador, vaza, vai embora, chega. Sempre há alguém perto de nós, Daniel, que precisa de uma palavra, precisa de um abraço, precisa de ouvir algo, precisa de ouvir um eu te amo, precisa de ouvir Jesus não desiste de você, precisa de ouvir Ele tem uma obra na sua vida. Aquela jovem ficava ali possessa, dando lucro. E a palavra diz que naquele dia, no terceiro dia, o apóstolo Paulo olha para ela e fala, seja livre. E diz que eles foram espancados, tomaram varada, foram xingados e foram presos, arrastados numa prisão. E a palavra diz que eles foram amarrados como assassinos, como bandidos da pior espécie, pelo tronco, pelas mãos, pelos pés. E mesmo assim eles não pararam de adorar. Os dois estão lá dentro daquele lugar, assim, eles olham para ele e falam, e agora? O que nós vamos fazer? E ele olha e fala, vamos adorar. Vamos adorar, vamos buscar a presença dele aqui dentro, desse jeito, Irmãos, nós temos tido uma dificuldade imensa de buscar a Deus. Uma dificuldade imensa de adorar a Deus. Uma falta de fome por Ele. E talvez muitas circunstâncias das nossas vidas acontecem porque Deus quer nós pertinho dEle. Ai, como está a minha vida, pastor? A minha vida está arrebentada, mas não tem ninguém preso a 7 chaves por causa de Cristo aqui.
Não tem ninguém algemado por causa de Cristo aqui. Não conseguimos sair do chão. E eles estavam presos e começaram a adorar e dizer: só o Senhor é Deus. Como eu vi um pregador pregando, Luiz, como eu queria saber que canção eles entoavam naquela noite. E a palavra diz que à meia-noite as algemas caíram no chão, Daniel. As portas da cela abriu. Então, em determinados lugares, quando nós estamos, Deus nos deixa estar nesse lugar, para que uma vida seja salva, para que uma família seja transformada. Rodrigo, ele não mudou. Ele é o mesmo de 10 anos atrás da sua vida, meu irmão. Rodrigo, fica tranquilo, Rodrigo. Algumas coisas na sua vida você pensa que saiu do eixo. Você sabe o que o Senhor está falando, mas eu quero te dizer que Ele é o mesmo que abriu as portas 10 anos atrás. Luiz, eles adoraram, as cadeias caíram, as celas abriram, por causa de uma família. Deus permitiu que Paulo e Silas entrassem dentro daquele cativeiro, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Sabe, irmãos, se entrar um travesti hoje na nossa igreja e converter, como que nós vamos receber eles? Se chegar um homossexual lá dentro de peito, de tudo quanto há, como que nós vamos tratar eles? E por causa de uma família, Deus leva ele preso. E por causa de uma alma, como o pastor disse, tem pessoas que eu nunca vou ver, e você vai. Quantas vezes eu falei isso? Tem lugares que você vai que eu nunca vou, mas tem lugares que eu vou e você nunca vai. E o que tem dentro de nós que possa atrair o que Deus viu na vida de Jeremias, o que Deus viu na vida de Isaías, o que Deus viu na vida de Moisés? E a palavra diz, Daniel, que todos da casa do carcereiro creram em Deus e foram batizados. E eu acredito que não foram só eles, que muitos presos ao redor que ali estavam ouviram a canção, ouviram a adoração, ouviram o barulho das cadeias caindo, ouviram o barulho das celas se abrindo. Por isso, quando nós nos separamos para Ele, quando nós choramos para Ele, quando nós adoramos a Ele, as cadeias dos nossos vizinhos caem por terra, as cadeias daqueles que estão ao nosso redor caem por terra, como aquele bem-te-vi que assentou naquela grade e discerniu o ambiente. As pessoas que estão ao nosso redor, elas querem aquilo que nós carregamos. Humberto, esses dias alguém falou, pastor, o senhor é meio doido, né? Eu falei, meio não, eu sou doido inteiro.
Um dia um jovem falou para mim: o senhor é levado à breca. Falei: o que foi? Ele: o senhor está ali do nada, o senhor presta uma continência e faz reverência para Jesus. Como não amar o meu Jesus? Estava lembrando esses dias. Amém. Quantas coisas a gente passa, deixava para me comer, porque não tinha nada para comer em casa. Como aquele menininho: olha o que eu era, hoje eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente, irmãos. Olha se a gente merece estar aqui. Júnior, eu não quero isso só para mim, Júnior. Eu não quero isso só para minha casa, só para minha família. Nós temos que deixar de ser egoísta. A morte na panela, meus irmãos. Alarga essa tenda, abrange esse evangelho. Deus te fez tão bonito desse jeito, tão inteligente, com tanto curso. Para quê? Quebre esse caldeirão. Caldeirão é coisa de ícaro, aquele negócio de bruxa. Alarga as tendas, meu irmão. Alarga as tendas, meu irmão Araguari, meu irmão Uberlândia, meu irmão Catalão, alarga as tendas. Deus não nos salvou para nós entrarmos sozinhos no céu, não. E falar dele não é só para o evangelista, porque essa é a primeira coisa aí, de anunciar e falar da minha palavra a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. Eu sou cheio de defeito, irmãos. Mas eu tenho ele. Eu tenho minhas picuinhas, minha família sabe, mas eu tenho ele. Eles sabem que eu tenho ele. Meu filho mais novo não precisava só parecer comigo, mas até meu jeito. Ai, irmão, tem algo dentro de você que Deus colocou, deixa isso resplandecer. Se lá no nosso Mevan Campo, Mevan, Fogo e Glória, vai ser 3 vezes maior que aqui. E Deus não faz nada grande para ficar vazio, irmãos. Pastor Douglas, se Deus fez aquela igreja ali daquele tamanho, é para encher. Mesmo que nós não busquemos número. Porque se fosse para ficar do jeito que estava, ficava na igrejinha mesmo, não ia para lá. Então ele fez aquilo lá porque ele quer encher aquilo lá de vidas salvas. E talvez eu e você, jovem, adolescente, mamando, caducando, nós pensamos: eu sou tão moço, tão pequeno, eu não consigo falar, eu não consigo. Quem disse que é você? Quem disse que sou eu, irmão? Quem te falou isso? Quem te falou que é seu curso universitário que te capacita? Quem te capacita é Deus. Ele abre as portas, nós entramos. Mas
Quem capacita eu e você é o Senhor para aquilo que Ele quer fazer. E Ele dirá: vai Jeremias, vai Luiz, vai Esther, vai pastor Carim, vai Renata. Você foi lá, não foi? Fazer aquele curso lá? Vai, irmão. Vai ministrar a palavra. Você tem o dom, cara. Você tem o dom, você tem a pegada, mano. Não para no 1 ou 2 ou 3, não, continua. Se submete debaixo de uma hierarquia, debaixo de uma autoridade. Ninguém nasceu para andar sozinho. Vai. Fique de pé no seu lugar. Eu ouvi também. Enche a terra com a sua glória. Eu vou começar aqui. Aleluia. Eu ouvi uma vez e li no seu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra Mevaraguari será cheia da glória do conhecimento da glória de Deus. Levão Berlândia, Como as águas vamos! cobrem o mar, enche a Levão terra ao Catalão! Levão Catalão, tem uma cidade ali pertinho chamada Pameri. Alarga as tendas! Eu ouvi uma vez e li no teu livro O que o Senhor fez? o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver, Que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Ele está aqui! Faz mais uma Cita ele! vez. Cita ele! Cita ele! Toda a terra Será cheia! será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas! Como as águas Vamos! cobrem o Vamos! mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia Vamos! do conhecimento da glória de Deus. Como as cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Estamos! Vamos! Estamos Sobe o chão! chegando a terra com os Vem pra cá, vem! entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos Adore! entrando
Vamos!